Olá, meus queridos alunos, minhas queridas alunas, tudo bem com vocês? Vamos para mais um estudo de mercado ao vivo, onde eu vou mostrar para você nesse vídeo como você pode fazer para encontrar no seu gráfico as melhores regiões para você operar segundo o meu operacional baseado em análise técnica purista. Vou mostrar para você nesse vídeo passo a passo para encontrar no seu gráfico pontos que te ofereçam uma alta lucratividade, um baixo risco e uma altíssima taxa de acerto nas suas operações. Para a gente começar esse vídeo, eu queria pedir para você deixar o like, se inscrever aqui no canal e também assinar o sino de notificações para que você possa sempre receber quando tiver vídeo novo disponível aqui. Também queria pedir para você compartilhar esse vídeo com seus amigos e para você comentar aqui abaixo. Bom, pessoal, nós estamos com o gráfico de 5 minutos do índice, a gente pode observar as marcações que nós fizemos para o pregão de hoje. A gente pode observar que o mercado está bem lateral, né? Principalmente depois do pregão de hoje, o mercado não consegue sair dentro desse range. Então nós estamos trabalhando uma consolidação, onde vai originar para a gente duas regiões importantes, que é este fundo da consolidação e essa região de topo da consolidação. Primeiramente esse ponto conhecido como região vendedora e esse ponto conhecido como região compradora. Esse intervalo que o mercado tem uma onda entre uma zona e outra é chamado de zona de negociação. Então aqui o mercado considera o preço justo do índice. O mercado considera que o preço justo do índice é entre os 129.500 a 131.300. Então o mercado considera esse valor como sendo um valor justo, um valor equilibrado para o índice. Tá? Então com base nisso a gente vai sempre procurar negociar as extremidades do mercado, sempre procurar negociar as regiões mais extremas ali do gráfico para que você possa ter um operacional onde você tem um risco-ganho interessante, sempre trabalhando ali um stop curto com um alvo grande, onde você consegue ter ali um bom gerenciamento de risco. Lembrando também que consolidação não altera a tendência principal, esse movimento de consolidação não altera a tendência de queda, de alta. Então você tem aqui o mercado consolidado com uma tendência principal de alta. Lembrando que para o mercado perder essa tendência principal de alta, ele deve perder o fundo e voltar a testar. Onde você tem aqui uma região de um canal de alta, o mercado acaba perdendo esse fundo principal e agora está a caminho de um possível teste dessa região com o alvo final aqui de baixo, como a gente conhece a regra dos 90%. E se você utilizar uma outra leitura desse outro canal que nós temos aqui, o mercado também está segurando dentro de uma região de fundo e aqui ele está negociando dentro de uma região que eu e meus alunos chamamos de tramóia. O preço fica negociando aqui dentro em formato de consolidação antes dele tomar uma decisão para que lado ele vai negociar. Então, entre essa região desse fundo e desse topo de canal, nós não negociamos. Nós temos que tomar muito cuidado com esses pontos, porque são os pontos que mostram a indecisão do mercado, a indecisão clara do mercado. E com base nesses pontos, você consegue facilmente se confundir nas suas análises. A gente trabalhando aqui essa leitura, né? Deixa eu falar um pouquinho sobre o operacional de hoje. Nós tínhamos aqui vários RRs de fundo negociando a favor da tendência principal. Eu acabei excluindo esse RR na abertura do mercado, então a gente estava trabalhando simplesmente com esses aqui. Nós não tínhamos mais essa região. O mercado ele simboliza uma movimentação de compra até o alvo técnico. Depois a gente acaba não pegando o movimento de tarde, mas ele faz inclusive ali uma nova base depois dessa queda, né? Ele forma ali o famoso drop, base drop, depois ele volta a testar, né? Quase volta a testar antes do encerramento do mercado. Mas a principal movimentação de alta, este ponto aqui dessa região de fundo, onde ele levou até o alvo técnico, que inclusive segurou nesse alvo técnico. Aqui nós tínhamos duas movimentações principais, um fractal dentro de outro fractal. Isso para o iniciante às vezes é muito difícil, porque ele consegue observar um movimento desse, esse sendo o último fundo, mas ele não consegue observar que para o mercado sair daqui e vir até aqui te dar a compra, ele precisa fazer um movimento de queda. E aqui você tem duas leituras dentro do mesmo movimento. Isso acaba atrapalhando um pouco o iniciante.
tá? Então, o que a gente tem que observar aqui, primeiramente? Vamos se localizar espacialmente no nosso gráfico. Nós temos aí, como eu falei, esse canal que foi rompido. Esse canal que foi rompido pode originar para você algumas questões de interpretação. Primeiro, você tem essa região de fundo aqui como sendo importante, tá? Obviamente que região importante você tem tanto desse fundo, que é o topo dessa consolidação, né? Como você tem aqui essa região que o mercado está trabalhando, que é a região da tramóia. Então você tem que prestar muita atenção em movimentações no sentido dessa tomada de decisão aqui. Muita atenção que essa região é uma zona nebulosa. Você tem uma linha de tendência que passa nesse ponto que dá origem a um novo canal de baixa, tá? E aqui você tem algumas possibilidades. Quais são essas possibilidades? Primeiro que o mercado ele perdeu esse canal. O mercado perdeu essa estrutura. Quando ele perdeu essa estrutura, o mercado originou ali um novo movimento. O movimento pode estar trabalhando a favor dessa análise, certo? Outro ponto importante. Você tem uma consolidação de mercado. Então, tomar cuidado para você não fazer vendas em regiões de fundo, tá? E tomar cuidado, obviamente, para você não fazer compras em região de topo. A gente sempre quer trabalhar nas extremidades para que você tenha um gerenciamento de risco ali apurado. Para você utilizar essa estrutura como tomada de decisão, você precisa que ela rompa esse canal para que você possa trabalhar com movimento de retração numa base ou numa região de Fibonacci, para que você possa pegar o alvo técnico que é lá em cima, tá? Então você não vai utilizar essa estrutura a menos que ela seja rompida. Então isso daqui a gente acaba descartando, porque esse ponto só vai originar para você subjetividade. Você vai ficar com um monte de decisões ali na sua tela e você não vai tomar movimentação para nenhuma delas. Então aqui você tem o fundo de continuidade, você tem a sua região de base, você tem aqui outra região de base. Tudo isso alinhado com a movimentação principal que você tem aqui, tá? Lembrando que esse movimento é um movimento de onda 1. O mercado pode fazer um teste nas costas desse canal para ele poder vir buscar alvos técnicos aqui de baixo, principalmente dentro desse range, principalmente dentro dessa base, tá? Isso daqui num time frame maior é um rally base rally. E aqui você espera um drop base drop, tá? Então, com base nisso, nós utilizamos aí a leitura de que o mercado pode fazer um movimento similar a esse aqui, onde ele dá origem às ondas 1, onda 2, onda 3 e a nossa leitura de mercado, tá? Então, prestem muita atenção nessa movimentação que o mercado está fazendo para você e não confunda com novas entradas. Se a gente for traçar aqui a questão do canalzinho, né? E que a gente vai trabalhar. Para você trabalhar a questão do canal, você precisa se lembrar do que eu falei, que o mercado precisa tanto romper o canal para cima, como ele tem que romper esse pivô aqui. Uma vez que ele fizer esse movimento, você tem uma linha de tendência que o mercado pode segurar para vir testar esse próximo ponto. Atenção que isso não é uma reversão de tendência, certo? Isso é simplesmente um movimento de levar o preço daqui de baixo até lá de cima. É o que nós acabamos de falar em um ponto busca o outro ponto para que o movimento possa acontecer. O mercado ele não teleporta, então ele tem que sair de uma região e ir até a outra para te dar a leitura que você estava buscando, que é a leitura que você está observando numa movimentação maior, certo? Então preste atenção para que você não tenha nenhuma dúvida depois em relação a isso. Vamos dar uma olhada no nosso dólar. O mercado trabalhando dentro de uma consolidaçãozinha também, né? Como vocês observaram. A gente tinha uma consolidação, obviamente que ele estava travado dentro desse topo e desse fundo. A gente tinha uma região aqui intermediária de uma base onde o mercado poderia gerar uma região de resistência. O mercado ele abre no meio dessas duas regiões, ele sobe, perde esse topo, vem fazer um teste de máxima. Quando ele faz o teste de máxima, apresenta aqui no gatilho e você tem aqui seu alvo técnico, o mercado sai de um ponto e busca outro ponto. Né? O topo de uma consolidação te dá o alvo lá no fundo,
mas aqui você pode inclusive pegar o alvo 3-1 aqui que a gente pega, te dá 19,5 pontos com 6,5 de ganho, certo? Depois o mercado testa um topo, volta, testa outro topo, te dá outra venda até outro alvo técnico. Aqui que a gente tem para utilizar, basicamente nós não vamos analisar nada que não esteja dentro dessa consolidação aqui. Essa consolidação é uma consolidação bem forte no dólar, o mercado tem ali a região próxima dos R$5. A expectativa de muitos players aí é que o dólar fique na faixa dos 5 e 4,90, tá? Essa é a métrica para dólar. Então, quanto mais próximo de 5 ele ficar, mais nervoso ele vai estar. E quanto mais próximo de 4,90 também. Mesma situação do dólar, do índice, você tem uma tendência de baixa aqui. Para o mercado reverter essa tendência, ele precisa ganhar essa região de topo. Então não adianta nada você romper esse canal se você tem ainda essa região de topo para segurar o preço. Isso aqui é uma região de tramóia. Dentro de região de tramóia a gente não gosta de fazer negociação. A gente precisava de um movimento forte que rompesse esse topo para que depois ele pudesse gerar um movimento de base, inclusive nessa linha de tendência, por exemplo, para te dar um alvo técnico de um possível teste desse topo. Tá? Então, basicamente, nós vamos utilizar essas regiões para a gente operar no dólar também. Certo, pessoal? Bom, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado a todos por mais uma aula. Um grande abraço para você, fiquem com Deus e até a próxima.